Queria dizer nesta manhã para todos os nossos ouvintes um tema muito especial. Um tema que precisa ser esclarecido. Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. Vamos falar nesta mensagem aqueles que têm esperança e aqueles que não têm esperança. Vemos que os que esperam no Senhor nunca desanimam. Por quê? Porque eles têm uma alegria firmada. Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Quem tem esperança não fica perturbado com os problemas do dia a dia, porque ele se alegra cada dia, porque ele espera aquele grande dia. Os que não têm esperança é como a noite sem estrelas, é como um jardim sem rosas, é como um navio sem rumo, é como uma luz que se apaga. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: permaneçam a fé, a esperança e o amor. Se você pecar, perdeu a fé e a esperança. Eu digo pecado para a morte. Não estou dizendo pecado porque todos pecaram e temos dentro de nós ainda uma natureza fraca, que não pode ser alimentada, mas sim com a ajuda do Espírito Santo e com a nossa cooperação, a nossa natureza deve ser crucificada e mortificada. Porém, aquele rebelde que persiste na prática do pecado, que vive no pecado, essa pessoa perdeu a fé, perdeu a esperança, porque o amor esfriou. Lá no céu não vamos precisar ter fé, porque não precisa lutar. A fé é para lutar. Lá no céu não precisa esperança, porque já chegamos lá, não estamos esperando mais nada. Mas lá permanece o amor perfeito de Deus. É por isso que Paulo diz que o maior desses três é o amor. Por quê? Porque permanece lá. Aleluia! No jardim da experiência cristã, o inverno já passou. O que quer dizer isso? Em Cantares, no capítulo 2, versículo 11 e 12, o inverno já passou. Significa a frieza do coração já passou. Aparecem as flores na terra, a primavera, o tempo de cantar chegou. Isso fala de uma renovação, um sopro de Deus renovador na vida daqueles que têm esperança. Os que têm esperança cantam, louvam. No Salmo 106, versículo 12, está escrito: creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. O incrédulo não pode cantar louvores, porque não tem esperança. E um dos inimigos da esperança é a incredulidade. A fé traz esperança. Uma fé viva em Cristo. Uma fé que abandona o pecado. Uma fé que leva ao arrependimento. Traz esperança. Os que têm esperança nunca enfraquecem, nunca se debilitam. Por quê? Porque no Salmo 31, 24, está escrito: o Senhor fortalecerá o coração de todos os que nele esperam. O que você está esperando? Um governo melhor? Queremos. Um salário melhor? É bom.
Família saudável? Ótimo. Mas é só isso? A Bíblia diz que o homem exterior se corrompe. O nosso corpo se corrompe, não com o pecado, mas com o tempo. É por isso que o sopro renovador do Espírito Santo está fazendo-se sentir na vida de todos que esperam em Deus. Os que não têm esperança são como árvore desprovida de seiva, logo murcha, uma folha seca caída no chão. Mas eu queria tomar como base apenas um versículo que você pudesse abrir a sua Bíblia ou memorizar o texto. Eu ainda não li a Bíblia, falei aqui alguns textos, mas é no Salmo 147, versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem e do que esperam na sua misericórdia. Esperar não vazio. No Salmo 33, versículo 21 e 22, esse salmo diz que a nossa alma se alegrará no futuro. A nossa alma, ela se alegrará no futuro, porém com o coração agora preenchido por Ele. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Então a alma está sempre esperando. E diz o versículo 21, pois nele se alegra o nosso coração. Então o seu coração, no presente, para a sua alma esperar nele, seu coração tem que se alegrar nele, está preenchido por ele. Somente a palavra de Deus pode dar satisfação e preencher o vazio do coração. Aqueles que têm esperança, eles são felizes todos os dias. Por quê? Porque Paulo escreve a Tito sobre a bendita esperança, o aparecimento do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está um versículo que derruba a teoria das testemunhas de Jeová, que acredita que Jesus não é Deus. Anote o texto, é Tito 2,13. Bendita esperança, a volta de Jesus. A bendita esperança, a vinda do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a eternidade vai revelar a dimensão da esperança da igreja. Muitos que ressuscitarem para a vergonha e desprezo eterno sentirão a aflição do desprezo que deram à esperança do Evangelho. Os que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Os que têm esperança não se perturba pelos acontecimentos cotidianos, porque você sabe, tem certeza, convicção, o futuro que lhe aguarda. Por isso, é por esse motivo que devemos cada vez mais ser zeloso em cultivar nossa nova natureza, em cultivar um novo louvor, o bom testemunho, enfim, uma série de coisas na área espiritual que precisamos aperfeiçoar, ansiando não perder a esperança. Você já imaginou uma pessoa sem esperança? Existem os que têm esperança, que são salvos,
que aceitaram a salvação em Cristo. Tomaram decisão por Cristo. Quem sabe você tomou a decisão há muito tempo atrás. E com o tempo passou, as adversidades da vida, as perturbações da vida, a vida cotidiana te enfraqueceu. Mas os que têm esperança não se perturbam diante dos acontecimentos cotidianos. Os que esperam no Senhor voarão como asas, como águia. Deixarão os vales do pecado e a planície de uma vida monótona e rotineira. Planície é um lugar plano, baixo, não é um vale. Um vale é baixo. O vale é símbolo de pecado, aflição, crise, tragédia, enfermidade terminal. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a morte, porque tu estás comigo. Aleluia. Um cristão pode estar no vale da sombra da morte. Note bem, a sombra, não a morte. A sombra assusta, mas não é a morte. Um pastor presbiteriano nos Estados Unidos, a esposa dele faleceu e ele estava indo para o velório da esposa para fazer o culto fúnebre. Estava de carro com as suas 3 filhas, ainda pequenas. E, de repente, passa um caminhão em alta velocidade, espalhando uma grande fumaça na pista, na avenida. E o pai dá uma olhadinha para as filhas que estavam chorando. E o pai pergunta: vocês gostariam de ser atropelada pelo caminhão ou pela fumaça do caminhão? Ah, pai, que pergunta. Claro que pela fumaça. Mamãe não foi atropelada pela morte, mas pela sombra da morte. Aleluia. A morte morreu. A morte, o pecado já morreu. O pecado perdeu a força. O pecado não controla. A morte não existe para quem está em Cristo. Para quem tem esperança, o pecado perdeu a força. Se o pecado perdeu a força, a morte também perdeu. Então veja, irmãos, a importância de ter esperança. Deixar de esperar é pecado. Note bem, deixar de esperar é pecado. Estamos esperando em Deus. Esperei com paciência no Senhor. Quem espera não pode estar fora do caminho de Deus. Tem que esperar no caminho de Deus. Se você está esperando uma bênção fora do caminho, você não tem esperança. Tem que esperar no caminho. Então, deixar de esperar, ou seja, parar ou desistir, ou olhar para trás e se desviar, é pecado. Não podemos parar nem desistir, mas sempre avançar, esperando. Vou repetir. Os que têm esperança são felizes todos os dias. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, de novo, repetidamente. A felicidade nossa não depende de circunstâncias externas. É uma coisa, é uma experiência. Pedro escreve a sua epístola. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Você já provou? Já experimentou Deus? Ele é bom?
A Bíblia diz: o Deus de esperança vos encha de toda alegria e gozo em crença. Romanos 15, 13. O Deus de esperança vos encha de alegria pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Em Lamentações de Jeremias está escrito: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quando Paulo escreve aos romanos para eles orarem e ser paciente na tribulação, em Romanos 12, 12, tem 3 coisas nesse versículo, 3 ensinos. Primeiro ele diz: alegrai-vos na esperança. Depois ele fala: sejam pacientes na tribulação e perseverai em oração. A oração é fundamental. Jesus, como homem, ele orou, dando exemplo de dependência do Pai. Oração é dependência. Oração é a respiração da alma. Oração é o melhor lugar do mundo. Existem 3 lugares melhores do mundo de se estar. Onde seria? Paris, Nova York ou Tóquio? Não. Os 3 melhores lugares de se estar. Primeiro, nos pés de Cristo. É um lugar bom de estar. Quem fica nos pés de Cristo, ele o coloca em suas mãos, nas mãos de Cristo, segundo lugar. Terceiro, ficar na mente de Cristo. O diabo quer roubar a mente de Cristo. O diabo quer te tirar da mão de Cristo. O diabo não quer que você fique no pé de Cristo. Os 3 lugares para quem tem esperança. Se você não ficar nos pés de Cristo, Ele não tem você em suas mãos. Você perde a esperança. No Salmo 141, tem uma oração. Veja como o salmista era dependente de Deus. Salmo 141, 4. Salmo 141, 4. Ele está orando. Olha a oração dele. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam iniquidade, e não coma das suas delícias. Não incline o meu coração para o mal. Então isso quer dizer que a nossa inclinação natural é para o mal, e a oração muda o sentido. Quem ora não se inclina para o mal. Quem ora está lutando contra o velho Adão, a velha natureza. É uma coisa tão difícil, porque oração não é uma coisa natural. Não é natural orar. Porém, temos que cultivar e aprender que a oração seja deleitosa, prazerosa. É difícil cultivar isso por alguns problemas que temos. Primeiro, distração mental. É um problema a oração. Às vezes, cansaço físico. Às vezes, sono. Os discípulos dormiram, não de cansado. Interessante esse texto. Em Lucas 22, 45, Jesus no jardim do Getsêmani, orando, quando se levantou da oração, achou os seus apóstolos dormindo de tristeza. Dá para interpretar? Jesus encontrou os apóstolos dormindo de tristeza. O que dá a entender que, se estivessem orando, estavam alegres.
A chama da alegria vem pela oração. Filipenses 1:4, Paulo diz assim: eu faço sempre com alegria oração por vós. Paulo escreve aos Filipenses 1:4. Eu faço sempre com alegria oração por vós. Então, irmãos, nós precisamos pedir a Deus alegria de orar. Fazer tudo com alegria. Alegria de quem tem esperança. Agora, o pecado rouba a esperança. A dúvida rouba a esperança. Tem tantos inimigos da esperança: a incredulidade, a negligência, a precipitação, o materialismo. Há tantos inimigos da esperança, mas a Bíblia é o livro da esperança. O Antigo Testamento aponta para uma melhor esperança, o Novo Testamento. Porque a lei nada aperfeiçoou, diz lá em Hebreus, mas nos mostra uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Hebreus 7:19. A lei nada aperfeiçoou, mas nos mostra uma nova esperança. O Novo Testamento. O Novo Testamento é o livro da esperança. Winston Churchill, o grande político estadista inglês, estava no centro de Londres. Já estava idoso, com o seu costume de fumar cachimbo, charuto. Winston Churchill, um grande estadista, político, um grande orador. Já idoso, ouviu falar do evangelista Billy Graham, que ainda era jovem. E foi-lhe concedido uns 10 minutos de visita no gabinete de Winston Churchill, em Londres, na Inglaterra. E a pergunta que Churchill fez ao evangelista foi essa: jovem, você pode me dar alguma esperança? E começou a chorar. E Billy Graham colocou a mão no bolso e tirou um Novo Testamento e disse: aqui está a esperança que o Senhor e toda a humanidade precisa. Aí Churchill apertou a mão de Billy Graham e agradeceu algumas palavras de fé que o pastor trouxe ao grande estadista. Esperança. Os dias estão passando. A Bíblia diz: bom é ter esperança. Bom é o Senhor para a alma que o busca. E lá em Zacarias, fala que nós somos prisioneiros da esperança. Interessante. Vamos ler essa parte? No profeta Zacarias, tem um texto interessante sobre a esperança. A primeira vez que a Bíblia fala a palavra esperança está no livro de Ruth. Aparece a primeira vez. E termina em 1 João, capítulo 3. Se alguém tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então, a primeira menção da palavra esperança está no livro de Ruth. Não me fale agora o versículo, parece que é 1:12. E termina em 1 João 3:3. Então, muitos livros da Bíblia têm essa palavra esperança. E vamos ver agora em Zacarias, no capítulo 9, o versículo 12. Zacarias, aquele profeta das visões, que teve aquela visão dos cavaleiros no capítulo 6, como João teve em Apocalipse. Capítulo 9, versículo 12. Olha o texto. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje
vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Somos prisioneiros da esperança, graças a Deus. Como Paulo, né? Eu sou o preso do Senhor. Paulo não era preso da polícia, nem preso porque fez o mal, praticou o mal, mas era o preso do Senhor. Deus permitiu aquela prisão para ele dar testemunho. Em certo sentido, Deus nos prendeu. Um de um jeito, outro de outro, cada um no seu dom, estilo, vocação, no corpo de Cristo. Você está preso. Não no pecado. E essa prisão que Cristo dá é chamado de liberdade cristã. Aleluia. Gálatas 5:1. Estais firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E não volte à escravidão. No caso de Gálatas, Paulo está dizendo para os Gálatas não voltar ao legalismo do judaísmo. A obrigação de guardar a lei, sábado, festas, cerimônias judaicas, rituais. Mas também podemos pensar assim: estai firmes com a liberdade que Cristo nos libertou e não voltemos ao velho homem. Esses dias estava vendo no YouTube, internet, as regiões do Mar Morto. Interessante, ali tem a estátua da mulher de Ló. Interessante ali, naquelas montanhas de sal, beirando o Mar Morto, ali tem a estátua da mulher de Ló, que a Bíblia fala, e Jesus também falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhar para trás. Ponha isso no seu coração agora. Para que você tem fé? Por causa da esperança. Você não tem fé para ter um carro novo, para mudar de vida social. Tudo isso é bom, né? Nós não pregamos o evangelho negativista. Deus é o Deus das bênçãos, né? A maior bênção é desfrutar a glória que Ele tem. E quando eu disse aqui que os que têm esperança são felizes todos os dias, como é que é isso? De glória em glória. Segunda de glória, terça de glória, quarta de glória, de fé em fé, de dia em dia. Essa convicção não pode sair do nosso coração. É por isso que o diabo quer fazer de tudo para te enfraquecer, para fazer você tropeçar ou até cair. Mas o Salmo 119, 165, está escrito: muita paz tem aqueles que amam a lei de Deus, e para eles não há tropeço. Amar a lei de Deus. Ah, vocês não podem fazer isso, fazer aquilo. É porque nós amamos a lei de Deus. Procuramos guardar a palavra. Não porque somos melhores. Melhor é Jesus que está em nós. Até Paulo, né? O gigante na fé, ele disse: quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Estamos sujeitos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Mas Paulo lutou pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo lutou por ele. Ele permitiu ser controlado pelo Espírito Santo e foi o que foi. Então, irmãos, esperança. Pregamos um evangelho da esperança. Bom é ter esperança,
Porque quando tudo acabar, ele chegou para você. Quando Deus olha para o crente verdadeiro, ele não vê o crente, ele vê Jesus no crente. Por isso você tem que tomar cuidado com a sua mente. Conheci um pastor que dizia assim: quem não é crente é ruim da mente. Quem não é crente é ruim da mente. Então, nós temos que ter a mente de Cristo. O pecado começa na mente, mas não pode descer para o coração. O temor de Deus começa no coração, mas ele pode esfriar. O temor de Deus é a coisa principal. Temer o Senhor. Salmo 33, 8. Tema ao Senhor todos os moradores do mundo. Por quê? Porque ele falou e tudo se fez. Ele mandou e tudo apareceu. Salmo 33, 8 e 9. Tema toda a terra ao Senhor. Precisamos ter o temor dos apóstolos no tempo da igreja primitiva. Precisamos temer o Senhor. Precisamos pedir para Deus restaurar o temor de Deus em nós. Para quê? Para a gente nunca perder a esperança. Você já imaginou viver sem esperança? O que nos espera? Salmo 39, para terminar, o versículo 7, uma pergunta do salmista. Salmo 39, ele fala da brevidade da vida. Salmo 39, 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta a minha fragilidade. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Amontoa riquezas, não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Olha aí, agora, pois, Senhor, que espero eu? Que espero eu? Se tudo vai passar. A minha esperança está em ti. Fala isso para Jesus. Jesus, eu abandono agora todos os meus pecados, me arrependo, me ajuda, me dá uma chance. Busca a Deus. Porque o salmista está perguntando, o que espero eu? Salmo 39, 7. A minha esperança está em ti. Olha aqui que bonito. Amontoam riquezas, não sabe quem as levará. O homem mais rico do mundo, ele tem 7.000 carros importados. 500 Rolls Royce. Para que isso? Para que serve isso? É vaidade? O que é isso? Não basta um Rolls Royce ou dois, mas é 500? 334 Ferraris? O que é isso? A Bíblia se cumpre, irmão. O homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas, não sabem quem as levará. A nossa vida é como nada diante de Deus. Ontem eu estava de ônibus, fui resolver algumas coisas na cidade e tal. Quando desço do ônibus, perto de casa, encontro um senhor de 75 anos, meu vizinho, que bebia muito e fumava.
toda hora no bar. Nunca foi zombador do evangelho, mas nunca quis. Ele sofreu, começou a sofrer de falta de ar, muita falta de ar. Ficou internado 3 meses na UTI. Estava no carro e a esposa dele no banco, ele no carro. Ele não pode dirigir. Emagreceu mais de 15 quilos, tomando remédio, se tratando. Falei para ele, olha, português, você não pode nem beber cerveja que vai cortar os efeitos do remédio. E não pense nem em cerveja, você tem que pensar na eternidade. Você não sofreu mais falta de ar porque você está em tratamento, mas você está muito debilitado. Adiantou tudo que você ganhou? Sítio em Itariri, para fim de semana. Adiantou 3, 4 casas que você tem, sítio em Itariri. Adiantou tudo isso? Falei assim mesmo para ele. Você precisa de Jesus. No mínimo, assista pela televisão um bom programa, e citei para ele. Procure uma igreja evangélica, você está cercado aqui de igreja. Não deixe de ouvir a palavra e temer a Deus. E dobre o joelho, porque só Jesus perdoa os seus pecados. Você não pode ir para o abismo, você tem que ir para a glória. Ele apertou minha mão e começou a chorar. E falou assim, eu preciso disso mesmo. Eu sempre soube disso, mas foi um milagre eu voltar daquele UTI. Foi um milagre não apenas físico, falei. É um milagre para o senhor ouvir o evangelho e não perder sua alma. Foi milagre. Deus adiou sua vida, ampliou, para você não se perder, para você ter esperança. Então, irmãos, ouvintes, Paulo diz, alegrai-vos na esperança. Você tem que ter alegria porque você tem esperança, tem futuro. Né? Pode tudo acabar, pode tudo mudar, como diz o Salmo 46, né? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam. Fica todo mundo preocupado com epidemias da China e tanta coisa. O verdadeiro cristão, ele não tem medo de circunstâncias, porque ele tem esperança. Ele espera no Senhor. Que Deus abençoe, que você possa pensar o que você pode fazer para cultivar, para permanecer esperando no Senhor. Amém.